Ei, Alessandro, tudo bem? Bem-vindo, então, para a gente analisar a sua matriz de bordado, Alessandro César, né? É bom identificar porque tem alunos com o mesmo nome. Então, Alessandro, do jeitinho que você me mandou lá pela plataforma de estudos da E-Bordados, né? A gente bordou, cara, esse desenho aqui, tá? E ele ficou desse jeito aí que você tá vendo. Vamos olhar o avesso dele para ver a aplicação dos pontos, né? Ele tá pesadinho, tá? Em alguns aspectos aqui do olho, tá duro aqui no olho, tem muito ponto sobre ponto. Deixa eu ver, nos dedinhos aqui embaixo um pouquinho, mas principalmente aqui na parte dos olhos é onde eu percebi mais acúmulos de ponto, criando um certo desconforto. Não é um bordado pesado que justificasse ficar denso assim os olhos, mas como, né, eu estou vendo aqui que você bordou o ponto cheio, depois tem o ponto cheio branco, o verde e o preto. Eu acredito que a densidade do ponto talvez. Mas depois a gente vai ver no Will com essa questão técnica, esses parâmetrozinhos menores, para a gente dar uma recomendação geral sobre o que você vai fazer para melhorar a qualidade desse bordado. Mas o que mais me chamou a atenção, Alessandro, foi esses desencaixezinhos que a gente teve, principalmente aqui, ó, entre o cabelo e a cara aqui do Hulk. Tá vendo? Desencaixou legal aqui, ó. E não adianta tentar negociar, porque isso aqui não é problema na máquina, tá? Isso aqui é na programação. Pode ser ponto suporte incorreto, pode ser compensação de repuxo incorreta também, ângulo de ponto influencia, tá? Enfim, eu estou tratando aqui as possibilidades, densidade do ponto influencia, várias coisas que influenciam, né? A gente só vai conseguir apurar melhor lá na programação, lá na matriz, né? Analisando lá no Wilcom, no software Wilcom, o que a gente pode fazer para resolver esses probleminhas aqui. Mas é bom a gente primeiro tomar conhecimento aqui no bordado, propriamente dito, que é o que você entrega para o cliente de fato, né? Quando você trabalha literalmente com bordado. E mesmo quem não trabalha com bordado, quem atua como eu atuo, trabalho com programação, vendendo matrizes ou vendendo serviços de programação de bordado sob encomenda, mesmo que esse seja o seu serviço, caso seja, é importante você ter conhecimento sobre o aspecto do bordado depois que ele vai para a máquina. O que vai acontecer? Então você tem que garantir para o cliente que o bordado vai ficar bom, independente de qual tecido que ele vai usar, independente da máquina que ele vai bordar, tem que ficar bom. Tá? Eu costumo dizer que na máquina, a responsabilidade dela, não necessariamente do operador, mas da máquina de bordar em si, claro que o operador tem as suas responsabilidades sobre isso, porque se ele não regular a máquina, se ele não limpar a máquina, não der manutenção, aí a máquina vai abrir o bico. E aí o bordado vai ficar com qualidade ruim. Mas eu digo sempre, a qualidade entre esses dois mundos é 70% da responsabilidade ou matriz de qualidade está na mão do software, ou seja, na programação. É o programador de bordado, por sua vez, que tem essa competência de dar aí o seu máximo de qualidade para o bordado em até 70%. Os outros 30% vai ser de competência da máquina, da operação em si do todo da máquina, né? Regulagem de linha superior, regulagem da linha inferior, né? O tipo de linha, tipo de agulha, sabe? A própria operação, a entretela que vai usar, a posição de como tamburar o tecido. Então, somando tudo esse mundo aí do bordado em si, 30% só. E aqui a gente não tem nada de errado com relação à máquina, tá tudo certo, pode ver que o tecido tá plano certinho, tá com a regulagem de bobina certa, a gente só usou uma camada de TNT e foi suficiente, e não foi por isso que desencaixou, tá? Foi programação, e a gente vai estudar lá no Wilcom sobre essa questão. Mas eu posso ver que a gente tem alguns objetos aqui, ó, saindo dessa questão do desencaixe, que a gente vai cuidar, tem desencaixe aqui embaixo, tem aqui em cima, enfim, o desenho está bem desencaixado. Mas aqui eu tenho alguns objetos que a máquina sofreu enquanto bordava para serem realizados. Eu acredito que isso aqui é uma extensão do tatame do cabelo que você fez esse meio que contorno, você fez um buraco aqui e ficou um detalhezinho aqui, a máquina sofreu um pouquinho para fazer, tá? Eu acredito que seja tatame, depois eu vou olhar. Esses aqui eu acredito que seja ponto cheio mesmo, pelo formato do objeto, mas a gente vai dar uma olhada em todos esses detalhes lá no Wilcom para ver se a gente consegue recomendar otimizações além de correções de problema. Aqui a gente vai recomendar dicas para você melhorar e corrigir o problema, e eu vou dar uma análise geral no bordado, na matriz, para ver se a gente consegue otimizar, deixar o bordado ainda mais otimizado. Por exemplo, eu achei esses contornos da mão, os detalhes das mãos aqui, né? O nível de detalhamento muito ralinho, não dá para perceber com tanta evidência que ele está com aquela mãozona, porque o Hulk ele é o personagem conhecido por aquela mão gigante, né? Um cara forte e tal. Então, a mão tem que ser evidenciada, e nesse caso aqui não está.
Como você poderia evidenciar a mão? Trabalhando contornos mais volumosos. E aí poderia ser um contorno em ponto cheio. Ah, Gixson, eu preferi trabalhar corrido simples e tal. Beleza, troca para corrido triplo, com 3 ou 5 repetições nesse caso aqui, para você ter mais volume, mais aspecto, tá? Nessa definição do traçado aqui que separam os dedos, que dão aí representação gráfica do que é a mão dele, tá? Já que é um objeto de tanta importância aí para o Hulk, então acho que vai ser bem-vindo aí aumentar a espessura desses contornos aqui entre os dedos, tá? Então considere isso também. Deixa eu ver aqui. A parte da boca aqui eu acho que tá legal, né? Os dentezinhos. Eu entendo que esse aqui não é o Hulk propriamente dito, né? É um personagem Hulk, mas ele é meio que uma caricatura, alguma coisa mais infantil, uma linha mais diferenciada. Não sei explicar exatamente o nome que se dá para essa característica aqui, mas não é o Hulk mesmo, com todos aqueles detalhes, né? Mas dá para perceber que é uma representação sim dele, uma versão meio que adaptada, vamos dizer assim. Mas beleza, vamos lá para a tela do computador então, com o Wilcon aberto, a gente vai conseguir analisar melhor essa matriz e aí a gente consegue fazer o desfecho das recomendações para você melhorar a qualidade dessa programação e consecutivamente melhorar também a qualidade do bordado, seja lá para quem for que venha abordar essa matriz aqui. Beleza? Então vamos lá para a tela do computador junto comigo. Vamos embora. Bom, Alessandro, estamos aqui no Wilcon Embroidery Studio com o seu arquivo, a sua matriz de bordado aberta, tá? Então vamos lá, vamos aqui, mão na massa, deixa eu reorganizar aqui a lista de objetos, a gente tem aqui 10 cores, deixa eu dar uma olhada, você me mandou a imagem aqui, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar essa imagem aqui, pra gente ver como é que, o desenho original, cara, dá para trabalhar bastante esse desenho ainda, hein? Que eu tava analisando o bordado com aquilo que eu tinha em mãos, que era o próprio bordado. Agora, analisando a matriz, como você me mandou a arte aqui dentro do arquivo escondidinho aqui, deu para perceber que, cara, você caminhou aqui bem, só que faltou alguns detalhes, né? Para valorizar exatamente o que eu estava falando. Faltou, por exemplo, você trabalhou esse sombreado aqui, porém não trabalhou o sombreado na parte de cima para evidenciar as mãos. O contorno, como eu falei, ficou fininho demais, então poderia dar uma engrossada. Mesmo que aqui ele está fininho, mas aqui a gente está falando do bordado, então as linhas meio que entraram por entre os pontos do tatame e ficou aquela coisa meio que apagadinha, né? Principalmente as linhas que são costuradas exatamente no mesmo sentido do ângulo do tatame. Então, principalmente essas, elas ficam com menor evidência porque elas vão ficar entrando, né? A linha preta vai entrar por entre, literalmente, por entre os pontos do tatame e ela vai ficar com menos evidência. Então, por esse motivo, olha, do jeito que você trabalhou o ponto cheio aqui, tá vendo? Apesar de ficar muito estreitinho, tá? Apesar de ter ficado muito estreitinho, eu gostei mais do que trabalhar com o pesponto simples. Mas o que você faria de verdade, Gixson? Eu trabalharia com corrido triplo, tá? Ou corrido simples com 4 repetições. Em quais objetos? Todos. Tudo que é contorno aqui eu faria tudo igual. As mãos eu faria com contorno em corrido simples com 4 repetições. Lembrando, usando a metodologia que a gente ensina lá no curso, de programação de contorno com ramificação inteligente, tá? Porque senão você vai ter uma dezena de cortes de fio com espessura de um contorno de um dedo com a espessura, do outro com outra espessura, porque é isso que a ramificação automática faz. Então não, fazendo da forma corretinha, eu recomendaria isso, 4 repetições no pesponto, corrido simples com 4 repetições, usando a ramificação inteligente, que é aquela que a gente ensina no curso, como eu já falei, e tanto na parte interna da mão, quanto nos contornos externos também. Substituiria, então, esses pontos cheios aqui, que por sua vez estão muito estreitinhos. E claro, não posso deixar de considerar que você deveria, né, para otimizar o desenho, trabalhar mais esses contornos. Por exemplo, aqui no rosto faltou o contorno, e a arte está pedindo esse contorno, e faz sentido ter esse contorno. Essa parte da sombra do rosto dele aqui, eu acho que ficaria legal, desde que você fizesse algo com mais leveza, tá vendo aqui? Você trabalhou tatame sobre tatame. Esquece ponto de suporte nesse caso e trabalha espaçamento alto, sabe? Bem alto. Porque aqui a gente quer trabalhar com sombreamento. Então, trabalha aí 1.0 de espaçamento. Pode, sabe? Muda aqui o pesponto para ficar com as pontas mais fininhas. Entendeu? Trabalha aqui o trapunto para tirar, se quiser. Se não quiser tirar o trapunto também, não quiser ativar o trapunto também, ele vai ficar delicado, vai ficar bom também da mesma forma. Então você vai trazer leveza para aquilo que é sombreado. E aí, claro, leva o sombreado para as demais peças do desenho, como a arte está pedindo, para os pés, para outra face da mão, tá vendo? Essa mão aqui, ela não é inclusive da mesma cor, ela é um verde mais escuro.
dá uma questão de profundidade, você começa a interpretar o desenho como de fato existe uma iluminação de frente para o Hulk e você tem uma sombra na parte de trás dele, no rosto, nas mãos. Então tratar isso no bordado valoriza o bordado, deixa o bordado mais rico, mais sofisticado, né? Custando mais, valendo mais, o cliente desejando mais o bordado, querendo mais daquela matriz, entendeu? Aqui na parte da cara dele também, ó, faltou a sombra. Os detalhezinhos que faltaram aqui foram imprescindíveis para definir, né, o semblante dele no rosto. Tá vendo? Faltou uma costura aqui, essa costura aqui, ó, esse objeto, esse vincozinho aqui nessa posição, que também pode ser incorrido simples com 4 repetições, seguindo toda a filosofia dos contornos que eu recomendei ainda há pouco. Então aqui, ó, para marcar, porque ele tem nariz, e aqui ele ficou sem nariz, então ele tem um nariz aqui, os contorninhos da boca, entre os dentes e a língua, o detalhezinho aqui na língua, ó. Vou aproximar mais aqui para você ver com mais calma. Ó, o detalhezinho da língua faltou, tá? Então seria importante, deixa eu fechar esse objeto, que aí fica ainda melhor para te mostrar. Ó, os detalhezinhos dos olhos, tá vendo? Você fez os objetos em ponto cheio, mas faltou os contorninhos delimitando, tá? Então beleza, capricha aí nessa parte do contorno. Agora vamos tratar daquilo que eu já tinha achado lá na programação, lá no bordado, para a gente melhorar. E eu já achei aqui, ó, tá super fácil, identifiquei rápido aqui, porque você trabalhou com ponto de suporte errado. Esse objeto tatame, ele tem por obrigação que trabalhar com o tatame também no ponto de suporte, e não corrido para a borda junto com o zigue-zague. Não tem efeito nenhum desses pontos de suporte aqui tem efeito para o tatame, tá? Para esse objeto, não é regra o que eu estou falando. Para esse desenho, essa aplicação aqui de ponto suporte, de ponto corrido para a borda, junto com o zigue-zague, não tem efeito sobre esse objeto aqui. Vai deslocar, vai desencaixar, tá? Então, o que você vai fazer aqui? Ponto suporte, tatame duplo. Pronto, tatame duplo para todos os objetos de tatame. Você pode fazer o seguinte, selecionar por tipo de ponto, todos os objetos de tatame, vem cá, Shift S, 0. E aí eu pego todos os objetos em tatame que você vai corrigir, ó, seleciona todos eles. Claro que o efeito ali de sombra não. A boca também eu não quero, porque ela está sobrepondo ali. E aí você vem, troca, tira o ponto suporte geral, devolve o ponto suporte, tatame duplo. Pronto, vai resolver muita coisa no seu bordado. Esses objetos aqui não vale a pena você sobrepor do jeito que está, então tem que cortar. E aí para recortar você pode pegar esse objeto e recortar o fundo dele aqui, ou seja, cortar literalmente um pelo outro, tá? Aumentar a compressão de repuxo para que os desenhos não desencaixem, tá vendo? Uma vez que você não fez o desenho, eu vou tirar a aplicação dos pontos, a exibição dos pontos, e você vai ver que, olha, a linha vetorial dos contornos do objeto não estão alinhadas, ou seja, elas precisam estar fielmente alinhadas uma com a outra para que a gente não tenha surpresa na hora que a máquina bordar, desencaixando, evitando o desencaixe então dos objetos. É isso aqui que a gente tem que ter, ó. Tá? Vou fazer só nesse pedacinho para você observar como já vai mudar quando eu aplicar os pontos, tá vendo? Ou seja, os pontos eles precisam entrar um para dentro do outro para poder a compensação de repuxo trabalhar e você não ter o tecido deslocado de maneira excessiva, de modo que o desenho fique desencaixado igual foi o caso lá na amostra que eu te mostrei. Aqui está com um defeitinho também, um dentezinho, você tem que ajustar os objetos para que não haja esse dente, tem que fazer isso aqui. Aí a gente vai ter um resultado melhor nesse caso aqui, ó, beleza? Essa boca aqui, eu também recomendo fazer um buraco aqui, ó, ou seja, fazer um buraco na cara para que você tenha a boca por cima. E uma vez que eu fiz isso, preciso mudar aqui o ponto suporte para também tatame duplo, assim como todo objeto. Uma outra coisa que eu faria, aumentar a compressão de repuxo desses objetos aqui para um valor maior. Você colocou o padrão 0,17. Para um objeto com essa carga de pontos, é insignificante, que trabalha com 0,50 nesse caso. Vai dar bem, entendeu? Vai dar bom. Então trabalha com, ó, aqui também está longe, ó, esse objeto aqui, ó, não pode trabalhar longe assim, ele tem que ser, tem que tocar uns aos outros ali, né? Porque senão ele vai realmente desencaixar. E aí são esses detalhezinhos que você tem que cuidar em todo o desenho. Uma outra coisa que você pode fazer aqui, deixa eu ver, compressão de repuxo já falei, ponto de suporte também, acertar os detalhes dos objetos. Esse, tá vendo isso aqui, ó? Esse objetozinho aqui, você pode criar um objetozinho lateral, que pode ser com curva complexa, por exemplo, e fazer esse objetozinho de novo, e você aplica somente esse objeto em ponto cheio. Por quê? Porque ele é muito estreitinho, né? E deixar ele nesse formato aqui, ó, né, em tatame, vai dar ruim. Então você corta esse objeto aqui, opa, ó, vou deixar um Shift S aqui, ó.
Ó, corta esse objeto aqui, apaga esse detalhe, porque ele está gerando uma quantidade de pontos muito grande, está ficando duro o bordado. E aí você substitui por esse cara aqui. Claro, aí tem que colocar na mesma cor, tem que ajustar ele lá, tem que ajustar a ordem dele dos objetos para não ficar cortando fio, enfim, tem que fazer ainda os acabamentos, né? Organizar os objetos certinho. Aqui eu só estou fazendo batidão para te dar aí as recomendações todas possíveis. Aqui em cima ele tem uma nuance, tá vendo? Um esfumaçado aqui no cabelo, um reflexo de luz. É legal você fazer algum objeto nesse sentido aqui. Pode ser inclusive alguma coisa parecida com isso aqui, porém branquinho, né? Ou um tom de cinza para poder dar essa representação visual de um reflexo. E aí você pode trabalhar um degradê, por exemplo, com a ferramenta acordeão, tem gente que vai falar espaçamento sanfona, tem versão no Wacom que vai falar acordeão, ferramenta acordeão, nunca é degradê, né? Deveria ser degradê, mas na hora da tradução o pessoal acaba vacilando aí. Mas beleza, cara, basicamente é isso aí que você tem que fazer para dar essas expressões e mais fidelizar mais o desenho, né? Ou seja, fazer com que o bordado, a matriz de bordado, tenha uma representação visual mais fiel à arte. Eu estou falando isso com propriedade porque eu estou vendo a arte nesse momento. Se você não tivesse me mandado a arte, eu não poderia estar definindo nada disso, não poderia estar recomendando nada disso porque eu não estaria vendo a arte, né? Eu simplesmente recomendaria as alterações mediante o fato do bordado ter ficado ruim. Para fechar, as recomendações aqui do ponto cheio desses objetos. Deixa eu ver quanto que você trabalhou de ponto cheio aqui. 90%. Na sobrancelha tudo bem, mas nesses objetos aqui, ó, por exemplo, o branco, você pode aliviar o verde aqui, ó, o verde e o pretinho, trabalha com espaçamento maior, tira o ponto de suporte, ó, é isso aqui o problema. Cheio de ponto de suporte nesses objetos pequenininhos, não precisa, pode tirar o ponto de suporte. Espaçamento, trabalha com valores maiores nesse caso, 0,55. Tá? No zoom alto, igual a gente está aqui, vai dar a sensação que está ralo, mas não vai ficar ralo, porque na hora que bordar, isso aqui vai ser percebido nessa distância. E aí o bordado vai ficar legal, tá? Isso vai trazer mais leveza para o toque do bordado. E é claro, fazendo os dois, né? Pega o lado de cá, o lado de lá, tira o ponto de suporte de ambos e aumenta o espaçamento, deixa o bordado mais leve. Nesse caso aqui, ele está pedindo uma troca de ângulo também, porque o ângulo não está igual ao outro. Aí você ajusta, deixa ele mais saudável, tá? Então, cara, basicamente é isso que eu encontrei aqui de recomendações para você fazer nessa matriz. Aí o pedido fez essas alterações, bordou, fotografa, posta a foto lá na comunidade para colaborar com o aprendizado, para que outros alunos acompanhem o seu nível de evolução dentro do curso Wacom Experience. Beleza? Desejo sucesso, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Um grande abraço e a gente se vê numa próxima análise. Nessa aula eu utilizei o melhor software de programação de bordados do mundo, que é o Wacom Embroidery Studio. E se você ficou interessado em aprender mais sobre programação de bordados, vai lá no site da eBordados e coloca o seu e-mail na lista de espera, pois em breve eu abrirei uma nova turma do nosso curso de programação de bordados, o Wacom Experience. E para você assistir mais vídeos como esse, é importante você se inscrever no canal da eBordados e também ativar o sininho para sempre que eu publicar um vídeo novo, você ser notificado. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!